Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Aline e nesse vídeo eu quero discutir com vocês um tema muito importante dentro da temática da alergia alimentar, que são os alimentos que apresentam potencial alergênico, os alérgenos alimentares. Vamos lá? Não deixem de seguir a nossa página no Instagram, Nutrição em Foco _oficial, também a Plenitude Educação, que é a nossa parceira no curso preparatório, também na pós-graduação em Nutrição Clínica Hospitalar, e tem o meu Instagram pessoal, caso vocês queiram também conhecer um pouquinho do meu trabalho como nutricionista e também professora. Antes de iniciar o conteúdo, pessoal, eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo que eu falo sobre reações imunológicas. É o vídeo 1, Alergia Alimentar, que eu discuto um pouquinho sobre alguns pontos desse consenso brasileiro que foi publicado no ano de 2018. Então, aqui no canal vocês encontram esse primeiro vídeo. E então, no vídeo de hoje, nós daremos continuidade a essa temática, mas falando especificamente sobre os principais alimentos que estão relacionados à alergia alimentar. Embora esse vídeo seja mais direcionado a estudantes de nutrição, nutricionistas ou outros profissionais da saúde, eu vou tentar trazer alguns pontos durante essa apresentação que também alcancem indivíduos que não têm essa formação acadêmica. Peço a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo com os colegas de vocês, para que a gente alcance cada vez mais pessoas e que a gente consiga se fortalecer dentro da área da nutrição também com essa expansão do conhecimento. Então vamos iniciar falando sobre o que é esperado dentro de uma resposta imunológica anormal. Todo o conteúdo que será apresentado hoje, ele foi retirado do mesmo consenso brasileiro que eu expliquei no slide anterior. Então vocês conseguem acessar através do QR Code esse documento e eu recomendo que vocês façam a leitura na íntegra. Lá no documento, pessoal, ele vai discutindo diferentes pontos, né, para contextualizar um pouco mais sobre a alergia, mas esse conteúdo que fala sobre os alérgenos alimentares, ele começa na página 13. Aí vocês podem dar continuidade até o final do documento, se quiserem ter um pouco mais de detalhamento sobre esse aspecto. Então vamos falar primeiro o que seria esperado de uma resposta imunológica normal àqueles antígenos que são ingeridos. Indivíduos que são saudáveis, quando se faz a ingestão de alimentos, mesmo aqueles que apresentam esse potencial alergênico, esse indivíduo apresenta um estado de tolerância. O que é um estado de tolerância, pessoal? É quando não existe uma resposta à ingestão desses antígenos alimentares. Ou seja, eu, Aline, não tenho nenhum tipo de alergia alimentar, sou uma pessoa saudável, eu posso consumir um alimento com potencial alergênico e eu não vou apresentar nenhuma resposta. Esse é um estado de tolerância. E na maioria das pessoas, nós encontramos essa resposta, que é uma resposta mediada por mecanismos de defesa intestinal e que vão nos protegendo através da nossa barreira intestinal em relação a essa ingestão dos antígenos alimentares. Existem inúmeros mecanismos de proteção e de regulação para que a gente tenha esse estado de tolerância e não desenvolva uma reação imunológica ou uma reação frente à exposição a um determinado alimento com potencial alergênico. Então, aqui nós estamos falando primeiro de indivíduos que são saudáveis e é essa a resposta esperada. Já quando nós falamos de indivíduos que são suscetíveis, se houver, por exemplo, a presença de fatores que podem interferir nos mecanismos de barreira intestinal, sejam eles mecanismos específicos ou inespecíficos, ocorre um direcionamento para uma resposta diferenciada. E nós veremos então, por exemplo, aumento da produção da imunoglobulina E, uma ligação dos mastócitos, basófilos e uma grande quantidade de liberação de mediadores inflamatórios. Toda vez que esse indivíduo suscetível entre em contato com o mesmo antígeno, haverá ainda uma ativação de linfócitos T,
de memória, né, justamente porque essa exposição ela já está acontecendo outras vezes, e essas células serão responsáveis pela liberação também de inúmeros mediadores inflamatórios, e que vão trazer um efeito tanto local quanto um efeito sistêmico, ou seja, que ocorre no organismo inteiro. Então, a cada exposição ao mesmo antígeno, essa resposta tende a ser cada vez maior. E quando nós falamos de vias de sensibilização alergênica, a via principal é a via intestinal. Ela é predominante nessa sensibilização, mas ela não é a única capaz de induzir alergia alimentar. Por exemplo, a pele e também o trato respiratório, eles são considerados vias de penetração e também de sensibilização a esses antígenos alimentares. E, por exemplo, quando nós vemos um indivíduo que apresenta dermatite atópica, essa quebra da barreira cutânea é um dos fatores que contribui para a penetração desses alérgenos. Portanto, mostrando que a pele também é uma via de sensibilização alergênica. E embora o trato respiratório não seja a primeira via normalmente dessa sensibilização, isso pode acontecer. Existe um evento, né, um fenômeno que é conhecido como a asma do padeiro, que demonstra, por exemplo, essa sensibilização respiratória. O padeiro ele está exposto a uma grande quantidade de trigo e essa inalação ela ocorre com muita frequência. E por isso que o indivíduo ele pode desenvolver essa sensibilização ao trigo, que ficou conhecida como a asma do padeiro, tá? Embora essa seja uma condição mais rara. O desenvolvimento da alergia, pessoal, envolve inúmeros fatores, né? É uma condição multifatorial, que depende, por exemplo, de uma predisposição genética, e normalmente, quando nós atendemos indivíduos que são alérgicos, nós observamos que outros integrantes da mesma família apresentam também alergias, tá? Então, existe esse componente genético na alergia alimentar. Dietas que têm uma grande quantidade de proteína com essa alta capacidade de provocar uma resposta alérgica é um outro fator que se soma à predisposição genética. Tem também a quebra dos mecanismos de defesa do trato gastrointestinal. Nós falamos, por exemplo, alguns slides atrás, sobre a importância da barreira intestinal como sendo um mecanismo de proteção em indivíduos saudáveis para garantir um estado de tolerância. Então, quando há um prejuízo nesses mecanismos de defesa do trato gastrointestinal, logo ocorre maior risco para o desenvolvimento de uma alergia alimentar. E então, se perde essa capacidade de desenvolvimento de uma tolerância oral. E o indivíduo começa a apresentar reações em decorrência à exposição a determinados antígenos. Além desses fatores que eu comentei, pessoal, mais recentemente, muitas publicações têm trazido uma discussão sobre os fatores que estão presentes no ambiente e também os fatores epigenéticos. Porque vocês devem já ter percebido que, dos últimos anos para cá, houve um aumento muito significativo de pessoas apresentando quadro de alergia alimentar. Alguns autores referem, inclusive, esse aumento como sendo uma epidemia de alergia alimentar. Então, acredita-se que existem fatores no ambiente, fatores relacionados ao estilo de vida, que estão envolvidos nesse aumento da alergia alimentar na população. Dito tudo isso, pessoal, para contextualizar esse nosso assunto, agora eu chego no principal alvo dessa aula, que é falar sobre os alérgenos alimentares. Então, agora nós vamos discutir um pouco sobre a definição de alérgeno alimentar e eu vou trazer alguns exemplos também no decorrer dessa apresentação. O que é um alérgeno, pessoal? É qualquer substância que tem capacidade de estimular uma resposta de hipersensibilidade. Na grande maioria das vezes, os alérgenos alimentares desencadeiam essa resposta de hipersensibilidade, porque eles são compostos
por glicoproteínas hidrossolúveis e que tem um peso molecular variando entre 10 até 70 kilodaltons. É importante mencionar, pessoal, que existem alguns aspectos, por exemplo, um processamento do alimento, ou até mesmo durante a digestão daquele alimento, que pode alterar essa capacidade de gerar uma resposta de hipersensibilidade. Então, se o alimento for mais processado ou durante a digestão, nós temos como resultado um aumento ou uma diminuição dessa alergenicidade, né, dessa capacidade de gerar uma resposta de hipersensibilidade. E esses alérgenos alimentares, eles têm uma conformação que podem mudar, como eu disse, dependendo do tipo de processamento daquele alimento. Então, se eu coloco o alimento no cozimento, eu altero essa conformação. Ou se é realizado, por exemplo, uma hidrólise, se eu coloco aquele alimento e liquidifico aquele alimento. Tem diferença também em relação a esse processamento. Ou ainda a utilização de processos químicos. Então, todo esse processamento do alimento, ele pode gerar uma resposta diferente, aumentando ou diminuindo essa capacidade de provocar uma resposta alérgica. E claro que, dependendo do alimento, nós teremos aí um efeito desencadeado em relação a esses procedimentos, mudando essa capacidade de provocar uma resposta alergênica. E então, pessoal, nós temos a chance de aquele alérgeno alimentar provocar uma manifestação mais específica. Existem 3 possibilidades de um alimento ser capaz de induzir algumas reações. Por exemplo, quando nós fazemos a ingestão do alimento, ou quando existe contato daquele alimento pela pele ou pelo trato respiratório através da inalação. Uma segunda possibilidade ocorre por meio de uma reatividade cruzada, ou seja, ocorre a produção de anticorpos de IgE específica e também um aumento dessa sensibilização alergênica, mesmo antes do indivíduo ter se exposto àquele alimento. Então, pode ocorrer essa reatividade cruzada, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa questão com vocês. Por isso que o indivíduo muitas vezes tem alergia a um determinado alimento, mas ocorre uma reatividade e ele começa a apresentar reações com a exposição a outros alimentos também. Pode ocorrer ainda uma reatividade cruzada, especialmente quando o alérgeno é inalado. Então, por exemplo, a inalação de pólen, a inalação do látex é responsável também por maior sensibilização e aumento na produção de IgE. E isso tem uma relação com a ingestão de determinados alimentos. Por isso que nós devemos ficar atentos quando o indivíduo refere essa reatividade, né, ou até mesmo uma reação quando ele tem exposição ao látex. E quando nós falamos de principais alimentos, é muito importante destacar aqueles que estão mais envolvidos na resposta imunológica. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal: qualquer alimento ele tem potencial de causar alergia. No entanto, na prática clínica, o que nós vemos é que a maior parte dos indivíduos terão manifestações alérgicas devido à ingestão principalmente do leite de vaca, do ovo, da soja, do trigo, do amendoim, das castanhas, de peixes e também de crustáceos. Então, cerca de 80% das manifestações de alergia alimentar estão relacionadas a esses alimentos que eu mencionei. No entanto, hoje se vê também o desenvolvimento de manifestações alérgicas com o consumo de determinados alimentos que antigamente não tinha essa relação com a alergia alimentar. Então, eles são considerados novos alérgenos. Por exemplo, o kiwi, o gergelim e alguns alimentos também regionais, como a mandioca, têm sido mencionados como alérgenos alimentares. Né? Então, nós devemos ficar atentos
quando o indivíduo traz algum tipo de resposta após a ingestão desses alimentos que eu comentei. E eu trouxe essa tabela aqui, pessoal, que é a tabela do consenso brasileiro. Vocês podem ir lá no documento e olhar mais detalhadamente as informações que estão presentes aqui. Mas é uma tabela que traz qual é a composição proteica dos alimentos que geralmente estão relacionados a uma resposta alérgica. Então, nós temos, por exemplo, o leite de vaca, as caseínas estão muito envolvidas com essa resposta alérgica, proteínas do soro também. No ovo de galinha, nós temos na clara a albumina, ovo mucoide, ovo transferrina, que são proteínas presentes na clara que estão envolvidas nessa resposta alérgica. Na gema, nós também temos uma composição proteica que pode desencadear essa resposta alérgica. Nos peixes, nos crustáceos, nas leguminosas, no trigo, na soja, no amendoim, enfim, uma lista de proteínas que estão envolvidas em reações alérgicas. Então, vocês já devem ter percebido aqui que essa resposta ela está muito mais relacionada à proteína, embora muitos estudos tenham mostrado também que alguns tipos de carboidrato podem desencadear uma resposta diferente também, tá? Eu não vou tratar sobre esse assunto no decorrer dessa apresentação, porque é uma condição não tão presente na população, mas caso vocês queiram estudar um pouquinho mais sobre isso, vão até o Consenso Brasileiro, a parte 1, que ele detalha um pouquinho sobre os mecanismos que estão relacionados a alguns carboidratos também. E um ponto que é importante mencionar, pessoal, até aproveitando essa tabela que eu coloquei aqui para vocês na apresentação, vocês perceberam que quando nós olhamos para um alimento, ele tem inúmeras proteínas com esse potencial de causar alergia. Então, vejam que não é tão simples assim entender como esses mecanismos desencadeiam a resposta alérgica, porque a gente precisa entender que em um único alimento existe um conjunto de proteínas com essa capacidade de desencadear uma reação imunológica, até mesmo uma reação grave. Eu mencionei durante a apresentação, pessoal, que uma das possibilidades de um indivíduo manifestar uma reação frente à exposição a um alérgeno alimentar é por meio da reatividade cruzada. Então vamos conceituar primeiro esse termo e depois eu vou detalhar um pouquinho sobre isso também. A reatividade cruzada ocorre quando duas proteínas alimentares compartilham uma parte da sequência de aminoácidos que contém um determinado epítopo alergênico. Então vamos pensar que, por exemplo, o camarão ele tem uma proteína com esse potencial alergênico, mas que pode compartilhar da mesma sequência de aminoácidos de um outro alimento, por exemplo, uma planta que tem esse perfil parecido com a proteína do camarão. Então, nesse caso, o indivíduo ele pode manifestar uma reação cruzada. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado na orientação de pacientes alérgicos, porque ele pode ingerir um outro alimento que tem uma composição de proteína parecida e ele gera, né, ele deflagra essa resposta imunológica também. Na tabela 4, pessoal, que eu vou mostrar para vocês há pouco, nós temos um resumo sobre as principais proteínas que estão envolvidas nessa reação cruzada. Existe um ponto muito importante dentro dessa discussão, que é também a avaliação laboratorial. Então, muitos médicos solicitam, por exemplo, exames específicos em que o indivíduo ele vai ter exposição, né, a um alérgeno alimentar no laboratório, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado porque não necessariamente, se ele reage no exame laboratorial, ele vai ter uma reatividade clínica. Então, existem muitos indivíduos que apresentam reação no exame laboratorial, mas na prática ele não tem nenhuma reação. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado porque existe diferença daquilo que é feito no laboratório de quando o indivíduo faz a ingestão de um determinado alimento. E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, para contextualizar aqui
Isso que eu acabei de mencionar. Por exemplo, um indivíduo pode ter positividade para a imunoglobulina E, específica para a soja, com alergia a amendoim. Então, nós estamos nos referindo à soja e o amendoim, que são duas leguminosas, e que ele pode ter essa positividade no exame laboratorial, mas na prática a reatividade clínica é bastante reduzida. Pode ocorrer, por exemplo, também uma reação à carne em pacientes que apresentam alergia ao leite de vaca. Tá? Então, nós temos diferenças em relação à exposição laboratorial, que é o teste cutâneo, e a reatividade clínica. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com essas análises também e o quanto elas extrapolam para a prática clínica. No entanto, pessoal, existem de fato algumas situações que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque essa reação ela já está um pouco mais documentada. Então, a gente precisa considerar isso na prática clínica. Então, eu trouxe aqui para vocês, nessa tabela, os principais componentes e quais são as implicações na prática clínica. Né? Então, vejam, por exemplo, aqui, que as leguminosas, amendoim, ervilha, lentilha, feijões, a soja e o tremoço, são alimentos também com possível reação cruzada. Mas olhem aqui na terceira coluna o risco de reatividade clínica, de um indivíduo apresentar isso quando ele consome esses alimentos que eu mencionei. O risco é de 5%. Mas quando nós vamos, por exemplo, para o leite de vaca, um paciente que é alérgico ao leite de vaca, ele tem chance de ter uma reação cruzada também com leite de cabra. Percebam que o risco aqui é de 92%. Então, de fato, aqui nós temos uma grande chance dele também reagir após o consumo do leite de cabra. E vejam que quando nós falamos do mesmo paciente com alergia a leite de vaca, a reação cruzada com a carne bovina é de um risco de 10%. Então, um risco baixo quando comparado ao outro exemplo que eu trouxe aqui. Tá? Então, essa tabela é muito útil para a gente entender qual é esse risco de reatividade clínica. Então, vamos considerar alguns riscos que o paciente pode apresentar e que tem uma maior relevância na prática clínica. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo clássico, que é o leite de vaca, né? É um dos principais alérgenos alimentares no mundo inteiro. E os pacientes que apresentam alergia ao leite de vaca, geralmente eles têm também reatividade com leite de outros mamíferos, como por exemplo, da cabra, da ovelha e de búfala. Já os leites de égua e também de camela, eles têm um menor percentual de reações. Tá? Então, muito cuidado com as orientações desse paciente na substituição ao leite de vaca. Os pacientes alérgicos à proteína do ovo de galinha, eles também podem ter uma reação cruzada após a ingestão de clara de ovo de outras aves, né? E também, né, quando essa resposta é devido à gema, por exemplo, ele pode ter uma reação após o consumo da carne de frango. Né? Então, a gente precisa olhar para essas questões aqui. Outro relato que nós temos na literatura, embora seja muito menos frequente comparado às explicações anteriores, é que quando o indivíduo tem uma alergia a gato e também uma alergia a porco, eles podem reagir à carne de porco. Tá? E existe ainda uma possibilidade dessa reação se estender à carne de vaca em pacientes que têm alergia às proteínas do leite de vaca. Tá? Só que é muito menos frequente essas situações aqui. E um dado que é muito importante, pessoal, destacar, é que cerca de 10% apresentam uma reatividade à realização do teste cutâneo, né, que é um teste de leitura imediata, com taxas de reatividade clínica bem inferiores. Ou seja, ele reage no teste laboratorial, no teste cutâneo, mas ele não tem uma reatividade clínica. Então, a gente precisa fazer essa análise mais completa do indivíduo. E falando um pouquinho sobre o látex, pessoal, tem relação também especialmente
com determinadas frutas, tá? A literatura aponta que existe uma estimativa de cerca de 30 a 50% de um alérgico a látex apresentar também uma reatividade após o consumo de determinadas frutas, tá? Mas somente 11% desses pacientes apresentarão de fato algum tipo de reação. E aqui eu trouxe as principais frutas que nós devemos ter maior cuidado nesse paciente que tem alergia ao látex: a banana, o abacate, o maracujá, mamão papaya e também o kiwi. Então são os alimentos mais clássicos. Mas à medida que os estudos estão avançando também para entender um pouco sobre essa reação cruzada, alguns alimentos estão entrando nessa lista. E um deles, que teve aí maior destaque nos últimos anos, é a mandioca, né? Bastante consumida aqui no Brasil e que tem essa relação também com reação cruzada em pacientes que têm alergia ao látex. Outro ponto que a gente precisa falar um pouquinho, que também está presente nesse documento, são os aditivos alimentares, que incluem os antioxidantes, os flavorizantes, corantes, conservantes, espessantes. Eles não têm tanto relato na literatura com essa capacidade de provocar manifestações graves, né, inúmeras reações adversas, mas alguns trabalhos vêm mostrando esse tipo de relação, tá? Por exemplo, com o surgimento de manifestações de pele, como a urticária, com angioedema, desenvolvimento de asma e até mesmo um quadro mais grave como anafilaxia, tá? Essas manifestações, pessoal, elas são bastante raras. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, principalmente quando é um paciente que tem história de sintomas com múltiplos alimentos ou que ele não consegue identificar exatamente qual é o alimento que desencadeia a reação, né? Então, ele não tem clareza sobre quais alimentos estão envolvidos na manifestação. E hoje, né, devido também à mudança no padrão alimentar da população, uma grande parte da população apresenta um alto consumo de produtos industrializados e que esses aditivos estão presentes. Então, pode ser que a gente veja um aumento dessas reações ao longo do tempo em função dessa maior exposição e consumo de alimentos ultraprocessados. E um outro ponto que eu quero destacar é que muitas vezes o indivíduo faz a ingestão do alimento in natura e ele não tem nenhuma reação. Mas quando ele consome aquele mesmo alimento na sua forma industrializada, ele apresenta reação devido à presença desses aditivos alimentares. Então a gente precisa olhar cuidadosamente para quais são esses alimentos que o indivíduo tem reação após o consumo. Existem alguns relatos na literatura, principalmente de manifestações graves após a ingestão de determinados aditivos, como, por exemplo, o eritritol, que é um adoçante fermentativo e que está presente, por exemplo, na cerveja, no vinho, na soja, nos queijos, em cogumelos. O anato, que é um aditivo que tem uma coloração amarelada e que está presente em derivados do leite, também na pipoca, em cereais e no sorvete. O açafrão e o coloral, ou o carmim, que é um corante vermelho, né, que inclusive vem sendo muito discutido nas últimas semanas, devido à sua proibição em alguns países. Então, ele também tem sido relacionado a algumas reações anafiláticas. Mas são condições muito mais raras quando comparado aos outros alérgenos que eu comentei no decorrer dessa apresentação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo falando sobre os alimentos que estão mais envolvidos na alergia alimentar. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixem aqui o comentário nesse vídeo e, por favor, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, que com certeza esse conteúdo é bastante útil, né, inclusive para familiares que estão ali no cuidado de crianças que apresentam alergias alimentares. E não deixem de assistir o primeiro vídeo, como eu mencionei, que é um vídeo que fala sobre definição e classificação da alergia alimentar. Até o próximo vídeo, pessoal!